Bom, mudando de assunto agora, a gente fala sobre Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama anunciou o início de uma turnê pelo país para estimular a participação da mulher na política. O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram do Diretório do Partido Liberal no Distrito Federal nesta segunda-feira. Michele foi anunciada como a presidente nacional do PL Mulher em 15 de fevereiro pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Na ocasião, a ex-primeira-dama falou sobre as múltiplas funções que as mulheres podem desempenhar na sociedade. O nome de Michele chegou a ser visto no PL como uma alternativa a Bolsonaro para disputar a presidência da República em 2026, mas ela descartou a intenção de concorrer. Mesmo assim, José Maria Trindade, será que o início dessa turnê, dessa caravana da Michele, essa série de eventos com a ex-primeira-dama, será que é o início de uma caminhada política, Zé? Pois é, né? Será sim. Olha, Vitor, até então, nessas últimas eleições, né, de prefeito e agora para presidência e deputados, né, a família do presidente Jair Bolsonaro estava inelegível. É claro, não é aqui nenhuma invenção que a Michele seria eleita em qualquer estado, em vários estados aí, como senadora ou como deputada federal. A grande demonstração da possibilidade eleitoral dela foi aqui no Distrito Federal. Bastou ela colocar o dedo em Damares, a Damares foi eleita aqui no Distrito Federal, onde ela não tinha nenhuma militância política, né, e desbancou políticos tradicionais daqui do Distrito Federal. Ali, durante a campanha e durante as conversas, é que medimos a capacidade eleitoral e política da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Não é novidade o que o PL está fazendo. Todos ou quase todos os partidos políticos tem uma ala, tem um departamento, tem um grupo, né, que se preocupa com alguns setores. Então, é natural que se tenha uma ala da PMDB Mulher, PSDB Mulher, o PT, e agora o PL, tem o PL Mulher, que é presidido exatamente pela ex-primeira-dama. Assim como existem outras áreas, como o PMDB Jovem, PSDB Jovem e o PL Jovem. Então ela abraçou e agora é trabalhar, arregaçar as mangas e fazer política. Esse é o trabalho dela, né? A ideia do PL é que o presidente Jair Bolsonaro faça o mesmo, que ele venha para o Brasil e ele, num determinado momento, ele vai voltar ao Brasil e rodar o Brasil e falar. As pessoas querem ouvi-lo. As pessoas têm sede em ouvir o presidente Jair Bolsonaro, assim como a Michele Bolsonaro. Essa conversa aí de que ela está ocupando o lugar do presidente Jair Bolsonaro, eu ainda não entendi. Primeiro, porque eu acho muito cedo, muito novo. E segundo, porque eu duvido que a Michele Bolsonaro iria ocupar um lugar assim sem a aprovação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro, né, que tem ali o domínio da decisão política bem paralela, bem acima até do PL. Então, é início de um processo, mas eu entendo que ela já passou em alguns testes que a aprovam para ser política. Eu vi aqui em Brasília o desempenho dela durante o processo eleitoral e devo dizer que ela tem jeito para coisa, viu, Vitor? Para você, Vinícius Poit, pode ser uma boa, Poit, essa turnê da Michele Bolsonaro? Com certeza, Abrão. Primeiro que o Valdemar da Costa Neto, do partido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, não dá ponto sem nó. Sabe da força, sabe do simbolismo, sabe do protagonismo, sabe como o Zé disse, ela leva jeito para coisa, né? Fala muito bem, então, obviamente, colocou ela nessa posição estrategicamente e ela, lógico, de bom grado, aceitou. O que ela está fazendo é legítimo, né? Inclusive é algo, quando a gente olha para 2018, era uma pauta que já vinha sendo bastante falada, né? Da participação das mulheres na política, 15% das deputadas eram mulheres, 2022 passou para 18%, mas se for pensar por esse lado, está muito aquém da representatividade de mais de 50% dos brasileiros e brasileiras serem mulheres, né? Então, ela vai lutar por maior representatividade feminina aí no Congresso, que é o que ela falou, pauta da mulher, pauta da mulher com deficiência, da mãe, né, de alguma criança com deficiência, da pauta das doenças raras que ela conhece também, trabalhou nisso durante o governo. Então, é legítimo, eu acho que está fazendo correto, está fazendo bem,
E, novamente, a gente falou isso ontem um pouco mais nos pingos dos is, está fazendo o que, na minha opinião, o presidente deveria fazer se for para ele falar. Se for para ele submergir e não falar, que não fale também com as agências americanas, a imprensa de lá, a igreja de lá ou o grupo de lá. Porque o brasileiro e as pessoas que acreditam nele estão esperando alguma direção, alguma resposta que está vindo, infelizmente, não dele, mas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está fazendo um bom papel. Uma boa, Mota? Não resta dúvida. A questão é, será que nasce aqui um novo fenômeno da política? Olha, é possível. A ex-primeira-dama tem demonstrado grande desenvoltura nas suas aparições públicas. O mais importante é que ela transmite convicção nas suas declarações e nos seus atos. E o Zé Maria tem razão. As pessoas estão com sede de ouvir quem fale a sua língua. As pessoas estão procurando por políticos que defendam os seus valores, que compartilhem de suas preocupações. O Brasil espera por novas lideranças. Nós falamos sobre isso ontem aqui, né? E eu acho que pelo rumo do debate aqui, nós já vamos voltar a esse assunto. Mas a Michele conta com uma outra vantagem muito grande, a celebridade. Em uma disputa eleitoral, essa é uma vantagem quase imbatível. Esse é um excelente começo de carreira política, um excelente começo de caminhada. Resta saber qual seria o objetivo em vista. Seria uma candidatura a uma prefeitura em 2024 ou uma candidatura em 2026? E aí, nesse caso, a pergunta é: qual seria o cargo? Eu aposto que tem muita gente, nesse momento, se fazendo essas perguntas. Mas tem cara de candidata, jeito de candidata, né, Pavinato? Fala como candidata e tem aptidão para candidata. Michele, ela se mostrou uma liderança respeitável. Enquanto no carnaval, em que pessoas perdiam a vida de filhos, a vida de parentes, de amigos, de vizinhos, de conhecidos no norte do litoral paulista, enquanto pessoas que deveriam estar rezando, ajudando, realmente se compadecendo daquela situação, só o fato da Michele Bolsonaro não estar rebolando o samba da cabrocha durante isso, já é um grande ponto de vantagem dela entre todas as outras possíveis candidatas ao cargo. Mas Michele Bolsonaro, ela é Bolsonaro, ela carrega o sobrenome do marido. E isso é o grande fator de início de uma campanha de sucesso. Ela está no Brasil, ela esteve presente no jantar em que se pleiteou votos para o Rogério Marinho no Senado. Ela tem uma bela comunicação, fala bem não só a língua portuguesa, mas também a linguagem de sinais, o que é um grande diferencial, o que traz realmente uma inclusividade verdadeira e não essa inclusividade de propaganda que o progressismo gosta de fazer. Nós vivemos numa democracia e a democracia implica em que todos nós, até eu, você acredita? Até eu sou apto a começar agora uma campanha. Qualquer pessoa, isso é democracia. Você é maior, você é capaz, você nasceu no Brasil, você pode desde já começar a planejar a tua campanha para presidente. Então, todos somos aptos. Michele é mais apta do que a maioria da população brasileira. Então, Michele é mais do que apta, ela deveria mais do que fazer isso. Já foi noticiado aqui algum tempo atrás de que a Michele e o Jair Bolsonaro fariam essa turnê. Já foi anunciado aqui que Jair Bolsonaro disse ao Washington Post que voltaria ao Brasil para essa turnê. Mas a Michele está aqui tomando a frente. Jair Bolsonaro continua entre idas e vindas, idas e vindas, e fala e não fala, e diz alguma coisa, mas não diz nada. Quando diz que vai voltar, Michele diz que ele deve ficar por lá. Bom, Michele, ela é capaz de fazer uma frente ampla à direita, como fez
a esquerda nas últimas eleições. A Michelle, ela tem um perfil conservador e ela é apta a trazer moderação para aqueles que querem ser de centro, querem ser de direita, mas reclamam do perfil falastrão de Bolsonaro. Michelle é a pessoa ideal, mas resta saber. Michelle, no caso de Bolsonaro continuar com a sua incerteza, ela seria capaz de, sozinha, liderar esse movimento? Essa é uma pergunta difícil agora. E a outra pergunta que o Brasil inteiro se faz: Michelle é ainda esposa de Bolsonaro? Diga, Mota. Eu queria só, como eu disse, né, inevitavelmente voltamos a esse assunto. Ontem a gente estava aqui discutindo sobre a questão de lideranças da direita, né? Onde estão as lideranças da direita? Eu acho que foi o Poit que falou, da expressão da moita, né? O Pavio, não me lembro. E aí ficamos aqui discutindo se a moita estava vazia ou não, se tinha uma plaquinha dizendo que a moita estava ocupada. Olha aqui, a gente tem meia hora de programa, 40 minutos, nós já falamos de duas lideranças. Voltamos pra moita, Mota, voltamos pra moita. Já falamos de duas lideranças. Começamos o programa falando de Tarcísio, né, que nos seus primeiros dias, né, tem dado um show no governo, e agora estamos falando de outra liderança. Quer dizer, cadê as outras? Vambora, pessoal. Lideranças da direita. A moita está ocupada, vazia, com plaquinha ou sem plaquinha. As pessoas na rua estão procurando líderes. Basta andar pelas ruas, né? Quem anda pelas ruas, quem usa transporte público, quem conversa com as pessoas sabe disso. Eu acho que está aqui, né, a clarificação, eu acho, da discussão que a gente está tendo. Sinceramente, eu acho que a Michelle vai fazer um bem danado para a direita. No meu ponto de vista, a Michelle vai fazer um bem danado, mais do que o Jair Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição forte. Ela não tem. O que se descobriu da Michelle quando se revelou lá o segredo de quem entrava e saía no Palácio da Alvorada? Que ela recebia sacerdotes e recebia pessoas que faziam trabalho voluntário para deficientes. É isso que se descobriu dela. Ela tem um condão de fazer um bem para a direita, que a direita não tem noção disso. Eu acho que a Michelle Bolsonaro, muito mais do que o Jair Bolsonaro, ela é capaz de fazer uma frente ampla realmente democrática para combater essa frente ampla fajuta do lulismo, que na verdade só fez buscar uma traseira ampla da população. Agora, Pavinato, eu devo dizer o seguinte, a Michelle é uma grande revelação da política, e ela conhece política por dentro, que trabalhou nos gabinetes parlamentares, né? Agora, insinuar que ela se separou, está separada do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é mas eu não sei, ela é uma esposa que não está com o marido já faz um tempo, né, Zé? Ô Pavinato, nós estamos num momento de muita maldade, de muita insinuação, de muita situação covarde, assim, no sentido de atacar a família das pessoas. E a Michelle, ela usa aliança, ela veio cuidar da filha que está em idade escolar. Não estou atacando ela, Zé. Deixa só o Zé concluir, exatamente. Não, você insinuou de que os dois não formam um casal, mas formam, ela está usando aliança. E tudo indica que sim, se no futuro separar, não tem. É outra história. O presidente Jair Bolsonaro já separou outras vezes, inclusive a Michelle também. Mas, assim, isso não está em debate. E entendo até que ela, apesar desta revelação e desta ligação com a política que ela tem, ela é incapaz de liderar sozinho um movimento assim, um movimento nacional de candidatura à presidência da República. Não que ela seja deficiente, mas é que para isso é preciso uma estrutura política, inclusive econômica, que se não houver o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do Valdemar Costa, do PL de uma maneira geral, é impossível dela ir adiante. Olha, não é falar mal, eu não estou dizendo que eles estão com outras famílias. O que eu digo é o que eu vejo. É um casal que não está junto. Estão usando aliança? Estão. Juridicamente são marido e mulher? São. Mas nós temos um público aqui que é conservador, predominantemente na direita brasileira. E para um público conservador, marido e mulher andam juntos. E, claro, eu tenho todo o direito de pensar que talvez o casamento não esteja
Não que um trai o outro. Não é o que parece. Os dois se respeitam demais. Aliás, qualquer casal que esteja em crise conjugal, um já estaria fazendo picuinha do outro. E é o que aumenta mais a respeitabilidade dos dois. Se os dois estiverem numa crise, se eles não tiverem mais uma vida conjugal de fato, os dois merecem muito respeito, porque ambos, um e outro, têm tido uma posição de respeito que não se vê, ainda mais entre pessoas com muita fama que são casadas. Eles merecem mais respeito ainda. Mas é o que me parece, e é o que parece a um público conservador que gosta de ver a família unida. Nós temos uma esposa liderando um movimento político no lugar do marido, que é o símbolo do macho brasileiro, que ao contrário dela ainda está nos Estados Unidos, ora falando uma coisa, ora falando outra. Por isso eu acho a Michele uma grande revelação. Para mim ele é um grande nome, e se Valdemar da Costa Neto resolver investir, ele vai extrair daí um grande nome para qualquer cargo eletivo. Agora